Que começa a falar do Fluminense. Fluminense não conseguiu vencer o River Plate, estava na cara que era um jogo muito difícil, né? O River Plate estava em situação quase que desesperadora no grupo, era vencer ou vencer para manter a sua chance de classificação. Agora o River pula para a segunda colocação, tem um jogo rolando ainda, né, desse grupo. O Strongest vai empatando neste momento com o Sporting Cristal, está chegando aos mesmos 7 pontos do River Plate. O Sporting Cristal está ficando com 5. Então todo mundo vai ter chance ainda na última rodada. A vantagem do Fluminense, Mansur, é que ele faz esse último jogo no Maracanã, diante de sua torcida, contra o time mais fraco do grupo, jogando por um empate. Então a situação está longe de ser desesperadora, mas poderia ter garantido já a sua passagem nesta noite, caso tivesse empatado pelo menos com o River. Exato. Na verdade, o Fluminense, o que fez, vamos dizer, no primeiro turno dessa fase de grupos, deixou ele nessa situação confortável. A gente imaginava um jogo complicado, mas eu confesso que me assustou um pouco em dado momento o tamanho do domínio que o River teve, especialmente até fazer o seu primeiro gol. Após o gol, o River sente um pouco também a parte física do jogo, se preocupa com o que está acontecendo no Strongest Sporting Cristal, porque o Strongest começa ganhando o jogo, já não está mais ganhando. Mas naquele momento, se o Fluminense empata o jogo, o River é eliminado com a combinação de resultado daquele momento, então vem defender um pouco mais atrás. E foi o primeiro momento do jogo em que o Fluminense minimamente conseguiu se estabelecer em campo ofensivo e jogar um pouco mais próximo do que é o Fluminense. Mas logo também, isso é outro sinal de alerta, o físico também pesou para o time do Diniz. Não havia tanto aquelas aproximações, um time jogando tão próximo para trocar passe. O Fluminense não conseguiu criar tanto quando conseguiu ficar mais no campo de ataque. Primeiro tempo, para mim, o River começa a pressionar o Fluminense praticamente num 4-3-3, com o Nacho, mais os dois homens de frente, o Solari e o Beltrán, pressionando os três homens que iniciavam a saída de bola do Fluminense, mas era um 4-3-3 estreito. Por que estreito? Porque ele tentava igualar a estratégia do Fluminense de acumular homens no setor da bola. Então era um time que balançava para o setor da bola, não era um 4-3-3 com jogadores abertos pelo lado. E aí é bom para a gente lembrar como o resultado costuma berrar, né, em futebol. Porque foi basicamente a mesma estratégia que impôs um certo desconforto ao Fluminense no Fluminense e River Plate do Maracanã. Ah, mas o jogo foi 5-1. Sim, o jogo foi 5-1. Até a metade do segundo tempo era um 2-1 em que o River tinha finalizado mais do que o Fluminense no Maracanã. Não que o Fluminense jogasse mal, jogasse menos. O Fluminense enfrentava um adversário forte bem no Maracanã. Era um jogo que podia pender para qualquer lado. Mas o jogo termina 5-1, mas até a expulsão do jogador do River não era um jogo para 5-1. O River repete isso no Monumental, mas consegue impor, aí por jogar em casa, por toda a situação, a necessidade do River, impõe um domínio muito maior. E o Fluminense não conseguia sair de trás. A gente pode ver até no campinho aqui como foi o Fluminense no jogo. Com a sua formação habitual dos últimos jogos, né, com os problemas que tem. A partir do domínio que o River conseguia exercer pela pressão que fazia, o que acontecia muito no jogo era o Fluminense defendendo muito baixo. Então o Fluminense tinha muitas vezes a linha de 4 muito fechada, fazendo o Lima, por um lado, Arias por outro, descerem muito para acompanhar a lateral do campo que o River cedia aos seus laterais, porque ele tentava acumular jogadores por dentro para liberar o jogo por fora, fazendo André, Martinelli, Ganso, por vezes até o Cano, muitas vezes até o Cano. Muitas vezes o Cano vinha defendendo a entrada da área. Entrada da área, né? E aí o Fluminense, quando recuperava a bola, tinha muito campo pela frente para percorrer, para conseguir sair dessa pressão. E, em geral, quando o Fluminense em muitos momentos conseguiu, em momentos específicos do jogo, achou um pouco o jogo às costas da pressão do River, por dentro, mas foram momentos raros. Pelo menos 3 saídas no primeiro tempo. Uma com o Samuel conseguiu, né? Uma com o Samuel Xavier, que o goleiro espalma. E outra que o Arias sai da direita para dentro para buscar a bola. Quando saiu, o Fluminense levou algum perigo. Teve chute a chapada do Lima, né? Uma bola que o Samuel Xavier faz um corta-luz, o Lima chega batendo com curva, a bola sai por pouco, também foi numa escapada de pressão lá atrás. Foi isso. Né? Só que no restante do jogo, o River conseguia causar muito problema com essa pressão, a tentativa de saída do Fluminense. Então o jogo ficava muito no campo defensivo e perto da área do Fábio. O Fluminense, quando encontrou essa saída de pressão, e quase sempre pelo centro, por dentro, ele acabou levando perigo. Algumas outras questões do Fluminense para frente. A parte física eu acho que voltou a aparecer no segundo tempo.
E é o Cano que me parece sem confiança ainda, né? Alguns lances ele evitou a finalização e lances que normalmente ele tentaria o gol. Teve um lance no segundo tempo, muito claro que ele tenta um passe no segundo pau, né, uma bola que ele está dentro da área. O Roger fez essa observação de frente pro goleiro, ele podia ter chutado, né? O Cano é o cara que a primeira coisa que faz, né, Ricardinho, é aquele centroavante, ele olha pro gol. Se não der para chutar, ele passa para alguém, mas essa era uma finalização clara, né, para o Cano dos velhos tempos, assim, né? Ele bateria no gol e ele tenta o passe e acaba não acertando. Eu acho que, independentemente do resultado, o Fluminense joga por um empate na última rodada, tem todas as possibilidades de se classificar, deve se classificar jogando em casa, mas acho que a questão do Fluminense, não só nesse jogo, mas nessas últimas sequências de jogos aí do Fluminense, é a questão mesmo do desempenho. É claro que o desempenho do Fluminense caiu em relação a algum momento da temporada, que foi o time que o time que melhor jogava futebol mais vistoso. E aí a gente pode colocar uma série de questões do porquê a queda desse rendimento, que muitas vezes não está só na equipe, não está só no Fluminense, está também no entendimento dos adversários de poder neutralizar o potencial que o time do Fluminense tem. E para mim um ponto é claro, e isso ia acontecer na temporada. As equipes entenderam que o time do Fluminense ele joga bem e joga muito bem com a bola. Então, os adversários, quando enfrentam o Fluminense, principalmente os adversários atuais, o Flamengo fez muito isso nos 2 jogos da Copa do Brasil, fez isso. É o quê? Não dar a bola para o Fluminense. Ou seja, pressionar o Fluminense desde a saída de bola, no seu campo, sim, para tentar retomar essa bola o mais rápido possível, para que o Fluminense não tenha continuidade de jogada. Porque todo mundo sabe, o trabalho de bola, de você agrupar 3, 4 jogadores de um lado do campo ou do outro, o Fluminense e o Diniz faz muito bem isso. E tem jogadores de qualidade. O Ganso cansa de primeira, com 2 toques. Eu brinco que o Ganso não é proibido de dar 3 toques na bola, mas muitas vezes ele não dá 3 toques na bola, ele dá um toque só. E aí os adversários entendem isso, então fazem essa pressão. E, consequentemente, o Fluminense não consegue andar com o seu jogo, né? Essa questão da marcação, quanto mais longe você traz o teu marcador, o teu atacante, quando você recua ele, e é o caso muitas vezes desses jogadores de lado do Fluminense, muitas vezes até o Ganso, por mais que eles se aproximem, são jogadores que jogam próximo, na hora que você retoma a bola, se o adversário te pressiona, você tem essa dificuldade de continuidade, você não consegue mesmo entrar no campo do adversário. Muitas vezes você parece que você está jogando só numa bola ou 2, né, para escapar. Não é o caso do Fluminense. O Fluminense tem time para propor jogo, a gente sabe disso. Só que a dificuldade do adversário faz com que você não consiga. Hoje aconteceu isso. O River Plate, jogando em casa, com o apoio de muitos torcedores, né? O estádio, aliás, ficou muito bonito, né? 86 mil pessoas. O campo do River ficou muito bonito depois da reforma. Pressionou, roubava a bola do Fluminense. O Fluminense deu 2, 3 escapadas no primeiro tempo, que foi essa que vocês comentaram. Mas muito pouco para um time que produz. E aí, para chegar no Cano, eu acho que ele está tendo algumas oportunidades, mas acho que muito pouco do número de oportunidades que ele já teve, né? E muitas vezes a movimentação dele de está em alguns momentos ajudando nessa marcação, ou estando longe da área, ou muitas vezes os jogadores estando mais longe dele, cria essa dificuldade para o jogo dele. Ele é um jogador... A bola tem passado menos também na área, né, Ricardinho? Exatamente. A gente comentou aqui depois do jogo contra o Flamengo, não foi, Mansur? Foi. Que a gente falava que o Fluminense tinha aquelas ultrapassagens na linha de fundo, que a bola ia muito até a linha de fundo, aquele cruzamento no chão para trás, quase que invariavelmente pegava alguém de frente para chegar batendo para o gol. Isso tem acontecido menos nos últimos jogos, né? E você vê que nós vimos vários jogos do Fluminense chegando com 5, 6 jogadores dentro da área. Hoje, são poucos os momentos que você vê esse número de jogadores chegando na área, né? Por quê? Porque o adversário cria essa dificuldade. Existe estratégia, existe do outro lado, né? Gente observando o potencial do time do Fluminense. Então, não tem a ver com desfalques também, Ricardinho? Porque se a gente pegar no time titular, né, do Fluminense ao longo da temporada, com o Keno, com o Alexander e com o Marcelo, sim. O Alexander e o Keno são jogadores que invadem a área, por exemplo, quando a bola está do lado direito, né, o Keno joga pela esquerda. Quando a bola está no direito do ataque do Fluminense, o Keno entra muito dentro da área. E o Alexander, muitas vezes, entra como um elemento surpresa.
Sem o Alexander, o Martinelli tem menos essa característica, né? Do lado esquerdo, ele tem utilizado o Lima, que também entra na área, mas com menos frequência. Acho que também tem essa influência dos jogadores que estão sendo utilizados agora, não? Eu acho o seguinte, eu tenho batido um pouco nesse ponto. Acho que tem duas coisas, dois fenômenos com esse time do Fluminense. Um deles passa por essa questão do homem de infiltração, de ataque à última linha de marcação do adversário. O Fluminense faz esse jogo curto de troca de passe e em algum momento você precisa ter um ataque às costas da marcação, alguém que infiltre. Desde o ano passado, o Fluminense só veio perdendo esses jogadores, né? Quando perde Luiz Henrique, quando perde Matheus Martins, mesmo quando o Fluminense está fazendo essa saída e sendo pressionado, para ter um jogador que te dê um desafogo, que tenha força, que tenha condição de carregar essa bola, de arrastar e ter uma vitória no 1 contra 1. Esse ano, o Keno, por exemplo, em dado momento, era um jogador que jogava aberto, às vezes do lado oposto ao que estava a bola, para numa inversão ter essa vitória no 1 contra 1. O Alexander é um jogador que ataca muito a última linha. Também está fora desse momento, o Keno está fora. O Fluminense foi perdendo isso. E tem uma coisa que a gente está pouco acostumado no Brasil, que são trabalhos longos. Em trabalhos longos, times vão cumprindo alguns ciclos que raramente a gente observa. Por exemplo, eles são muito observados, visados e estudados. Eu acho que os adversários hoje vão pressionar o Fluminense, mas vão pressionar de uma maneira diferente do que pressionavam a saída de bola dos times do Diniz há algum tempo atrás. Porque muitas vezes eles iam pressionar e o Fluminense aglomerando em torno da bola, os adversários iam pressionar se viam em inferioridade. Quando viam, tinham sido batidos na primeira pressão, se abria campo. Hoje você vê pressões muito mais estruturadas para igualar numericamente esse recurso do Fluminense de juntar jogadores em torno da bola. E tentar, mesmo assumindo por vezes um risco de fragilizar o lado oposto da jogada, mas para tentar impedir que o Fluminense tire essa bola da pressão e mude de lado. Isso tudo são ciclos que um time vai atravessando e ele propõe perguntas novas aos rivais, os rivais propõem respostas e agora o Fluminense também precisando sair delas. Ainda assim, eu acho que o Fluminense é um time que vai se manter entre os principais times do Brasil no momento. Não vejo o Fluminense, não vejo o Fluminense enfiado num buraco, numa crise de desempenho que o coloque fora de disputa pelas competições. Eu acho que é um período, uma oscilação de resultado, em alguns jogos de desempenho, em outros mais de resultado do que desempenho, mas vejo o Fluminense continuando na Libertadores e no Campeonato Brasileiro com as condições de disputar na parte alta. Tem uma outra questão também, né? Quando você é mais exigido defensivamente, como nesse jogo contra o River, você precisa ter um jogador de mais velocidade, né? Quem fazia isso algumas vezes no jogo de hoje era o Arias. E o Arias, muitas vezes, quando ele corre pela lateral, ele consegue arrastar o marcador e vai levando. Está sozinho, falta uma aproximação, porque o Fluminense está tão lá atrás que quando ele escapa, não tem ninguém perto dele, né? Toda jogada ele tem 50, 60 metros para correr. Toda jogada, porque ele vem na recomposição e depois ele tem que ser esse jogador de saída. Eu acho que pode acontecer num time em algum momento dessa oscilação por vários motivos. A gente pode colocar a questão física, não é porque o Fluminense está mal fisicamente, não. O Fluminense acho que até corre bem. O problema é a sequência dos jogos. E aí quando você não tem um elenco numeroso, para você poder o tempo todo tá fazendo alguma troca, você depende e tem alguns principais jogadores, isso em algum momento tem um preço. Ele vem, esse preço vem. A sequência de jogos importantes. O Fluminense tem jogado bastante, né? E jogos decisivos o tempo todo. A Libertadores, estava até há pouco tempo na Copa do Brasil, tem o Campeonato Brasileiro, né? Que aliás está numa boa posição agora. Então isso é mais um ponto que a gente tem que colocar. Não é só o desfalque, às vezes tem a dificuldade do adversário, tem essa dificuldade do elenco mesmo, de você ter outras opções, de você ter mais um jogador de velocidade. Você tem jovens, mas às vezes esse jovem ainda não está totalmente preparado para poder ocupar ou ter aquela responsabilidade. Então você tem que ter um cuidado também, né? É uma série de questões. Acho que o trabalho não só do Diniz, mas do trabalho do Fluminense na temporada é muito bom. Independentemente desse resultado de hoje, independentemente do que o Fluminense vai alcançar nessa temporada. Acho que com o elenco que o Fluminense tem, acho que ele já teve performance muito boa em alguns jogos, acho que tem um padrão de jogo sim. Tem mais um ponto, Diniz, que eu acho que o Fluminense e o Diniz, no caso, né, o Fernando Diniz, tem que pensar
é o seguinte, é um pouco uma variaçãozinha em relação ao jogo do Fluminense. Não é mudar o jeito de jogar, mas tem em algum momento alguma variaçãozinha para até incomodar os adversários, porque em algum momento você ter um padrão e você repetir aquele padrão, o adversário pode te criar uma dificuldade. Você ter essa variaçãozinha, acho que é o momento do teu xará, do Fernando Diniz, pensar um pouquinho nesse aspecto para criar uma dificuldade para o adversário e dar uma situação diferente para o time do Fluminense em relação a determinados jogos. Nesse início de temporada, no Campeonato Carioca especialmente, ele começou a experimentar um Fluminense que jogasse com os 2 pontas abertos e não os 2 pontas juntando no mesmo lado. Um pouco pela ausência do Keno, como ele não tinha um outro jogador com essa característica, ele acabou meio que aposentando, entre aspas, esse plano. Mas era uma tentativa dele, eu cheguei até a conversar com ele depois de um jogo da semifinal do Carioca contra o Volta Redonda. E ele dizia, eu não vou abandonar, o Fluminense não está abandonando a sua forma de jogar, mas eu sinto que em alguns jogos, pela forma como o adversário defende, eu vou precisar atacar de outra forma. E ele usava muito a capacidade do Alexander de atacar essa última linha, como os pontas ajudavam a espaçar eventualmente uma defesa, dele tentar entrar nesse espaço. Isso acabou se perdendo um pouco com a saída do Alexander. E eu acho que tem um outro ponto no Fluminense. E essa é uma questão que, para mim, sempre foi a grande interrogação para a temporada. A gente viu o Fluminense jogando bem, tendo bom rendimento. Mas você não tem no elenco hoje, você não olha para o banco nos jogos do Fluminense e fica com a expectativa da entrada de um jogador. Um jogador que tem uma influência no jogo. Uma prova do que você está falando, olha as substituições que o Fluminense fez hoje. Entraram John Kennedy, um jovem. O Gabriel Pirani, outro jovem. O Lelê, que é uma aposta, veio do Volta Redonda. Essas foram as 3 substituições de hoje. Ainda sobraram no banco, olha só. Para o ataque, o Alan, o Giovanni Manson, que entrou em alguns jogos durante o estadual, mais um jovem, Isaac, João Henrique, lateral esquerdo, Thiago Santos, esse sim experiente, mas o jogador defensivo, o David Braz e o Manuel, 2 zagueiros, e o lateral Alexandre Jesus, além do Pedro Rangel, que é goleiro. Restritas. Ou seja, as opções são parcas, eu diria, para você mudar um jogo. Ele olha para o banco e fala, quem é que pode me resolver a partida aqui ou ajudar? Por isso que eu falei da compara variação. Com outros elencos, né? Por isso que eu falei da variação. Às vezes até ele tem essa ideia, mas ele precisa ter característica de jogadores para poder executar essa ideia, né? Então, assim, agora, daqui a pouquinho vai abrir aí a janela do meio do ano. Talvez o Fluminense esteja pensando em contratar essa característica de jogador, principalmente de lado de campo, entendeu? Que possa dar essa opção de velocidade, que possa ser esse desafogo, para mudar um pouquinho, né, o jeito do time jogar. Ou às vezes até com os mesmos jogadores, você treinar, de repente uma saída diferente, né, uma movimentação diferente, mas eu acho que o Fernando Diniz ele pensa nisso sim, porque a verdade é essa, hoje o Fluminense oscila nos jogos, né, no desempenho dos jogos, né, e o desempenho não é o mesmo de algum momento atrás aí que merecidamente foi elogiado por todos, e porque realmente jogou grandes jogos, jogou um grande futebol. Tem capacidade de retornar? Lógico que tem. Se você já jogou, você tem capacidade. Só que está num momento de oscilação de desempenho, sem dúvida nenhuma.